Bom, então eu quero fazer o meu depoimento também agenciando, combinando um pouco a minha trajetória pessoal com a trajetória teórica e intelectual que possibilitou com que eu seguisse por um caminho não tão convencional dentro do mundo acadêmico, do universo da antropologia. Como eu falei ontem, foi em 1996 eu conheci a Jean, isso nós temos em comum. Grande parte das pessoas aqui conheceram a Jean tomando uma cerveja, o seu primeiro contato foi tomando uma cerveja em uma mesa de bar com o Flávio e com ela, onde foi uma conversa fundamental para mim decidir os rumos que eu assumiria no campo da antropologia. Nessa época, já um texto que me marcou profundamente da Jean foi o texto que está no livro Saúde dos Povos Indígenas, do Ricardo Coimbra e do Ricardo Santos Ventura e do Carlos Coimbra, Representações de Doença e Itinerário Terapêutico do Ciona na Amazônia Colombiana. Esse texto foi o que me fundamentou para construir o meu projeto de mestrado, que foi sobre as concepções do Zimbuá-Guarani sobre doença. Por que eu trabalhei com concepção de doença? Porque, na verdade, eu não daria conta no mestrado de trabalhar com todas as concepções de saúde, doença, cura e tudo que eu queria naquela época. Junto com isso, a Jean traz o conceito de Kleiman, de sistemas médicos, naquela época, foi fundamental para que eu conseguisse compreender o fenômeno, os processos de saúde e doença que eu estava encontrando, bem como a noção de que de itinerário terapêutico e de negociação entre os sujeitos da decisão que tomariam no acesso a determinados recursos de cuidado com saúde. Isso, junto com aquele outro livro, Xamanismo no Brasil, que ontem foi mencionado, onde a Jean define o xamanismo como um sistema cosmológico, como um sistema sociocultural que define tanto os papéis sociais quanto um conjunto de concepções sobre o mundo. Então, eu pude compreender e utilizar esse conceito para entender o que eu estava estudando, pensando o sistema médico Zimbuá-Guarani como integrando um sistema xamânico. Na verdade, era um construto antropológico falar em sistema médico, porque não havia limites entre as diferentes instâncias ou esferas daquele universo, como política, religião e arte, aspectos que Jean sempre pontuou. Nesse período, a Fundação Nacional de Saúde, na época responsável pela atenção à saúde dos povos indígenas, me chamou para fazer um diagnóstico antropológico sobre o alcoolismo entre os Guarani-Mbuá. Na época, sem ser remunerada, mas como eu estava no mestrado, estudante aceita qualquer apoio, né, que vem para entrar em campo. Eu entrei em campo e a partir desse diagnóstico, que foi um diagnóstico participativo, desde ali já trazendo os indígenas para decidir o escopo do que seria o projeto junto comigo, e de cara eles disseram: queremos o projeto, mas não estamos interessados em saber nem quantos, nem quem. Isso me colocou um impasse ético, porque é justamente a lógica epidemiológica, quer saber quantos e quer saber quem, né, na triagem dos instrumentos de triagem na época debatidos. Isso fez com que a gente se juntasse e se encontrasse depois no Centro de Monitoramento de Saúde Mental Indígena, que era um projeto financiado pelo VigiSUS, coordenado por Marlene de Oliveira e Carlos Coloma, e nós, de 6 em 6 meses, nos reunimos em Londrina. A Jean era a assessora do Centro de Monitoramento nessa época, orientando os meus trabalhos, de Marlene de Oliveira, de Regina Hertal, Marina Cardoso também teve sua participação, Luísa Garnello teve sua participação, Maximiliano Ponte, e Eliana Moreira, e uma série de outros pesquisadores que estavam envolvidos com temas associados à saúde mental indígena, fosse suicídio, fossem outros tipos de transtornos, né? E naquela época nós já tínhamos aquele incômodo, mas saúde mental não é um termo adequado para nós pensarmos esses problemas, nem tampouco o alcoolismo. E aí eu registro a importância de um texto de Jean, que é o Que Beber, Como Beber
e quando beber, não é? Que pontua justamente a necessidade da gente deslocar o foco de uma abordagem individual, de dependência química universal, para uma abordagem coletiva, particular, específica. Claro, desde aí também nos encontramos em vários outros cantos, né? Por exemplo, um momento importante foi a terceira Conferência Nacional de Saúde Indígena em Brasília, em que estávamos já procurando e preocupados em como operacionalizar a atenção à saúde diferenciada, né? Tanto na questão do alcoolismo, da saúde mental, quanto na questão da violência e de outras pautas que sempre foram muito, como eu poderia dizer, que se colocava o serviço de saúde, mas que o serviço de saúde sempre teve muita dificuldade de abordar e de trabalhar. Bom, nesse tempo, em 2004, então, e uma coisa ainda desse processo do diagnóstico do alcoolismo, que eu acho que é interessante pensar assim, nesse percurso, uma das situações com que eu enfrentei foi quando Hilda, uma moça Guarani-Mburá de 22 anos, matou a sua criança e que na versão dos Guarani-Mburá havia sido feitiço. E os Guarani-Mburá queriam então que a medida a ser tomada fosse prender o feiticeiro. E aí, nesse momento, o antropólogo que está numa situação de perícia, né, porque aí também são as diferentes posicionalidades que o antropólogo ocupa nesse campo, né, ele se vê como conduzir esse processo. Diz, bom, a polícia do branco não dá conta nem dos feiticeiros do branco, então perguntei, bebeu? Bebeu. Eu disse, pronto. Como a gente pode agenciar um conceito antropológico de que a doença é culturalmente construída. Então, nesse momento, nós construímos na negociação com os Guarani o argumento sempre articulado com a versão deles, de feitiço, mas a necessidade de uma avaliação psiquiátrica, a necessidade de saber o que havia acontecido para poder conduzir um processo de cuidado de Hilda. Então, a minha prática sempre foi muito dividida entre a pesquisa e a intervenção. A intervenção sempre foi uma forma de produzir conhecimento antropológico. E os conhecimentos antropológicos sempre foram utilizados para pensar determinadas estratégias de intervenção. Foi aí que nós desenvolvemos, então, baseados nos sistemas de prática de autoatenção Guarani-Mburá, já trazendo Menendez para o campo, toda a questão do aconselhamento através da boa palavra, uma prática Mburá, para a redução dos danos causados pelo alcoolismo, linguagem institucional. Mas que danos eram esses? Os danos reconhecidos pelos Mburá, o que eles identificavam como problema. Em 2004, finalmente, então, nós oficializamos uma relação de orientação que já estava dada, né, já há alguns anos, quando eu entrei aqui no doutorado. Fiz um semestre e, devido a essa experiência com os Guarani-Mburá, fui chamada para assumir a gerência da área de medicina tradicional indígena em Brasília. Jim Langdon, naquele momento, disse, não, Luciane, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Eu tinha ganhado bolsa, era um momento de uma decisão importante. E eu disse, bom, mas essa é a oportunidade que eu tenho de ver como que a política pública acontece de dentro. Eu disse, eu vou, Jim, mas eu me comprometo contigo a fazer esse doutorado. Eu fui. E uma das críticas da Jim era, eu não gosto desse termo de medicina tradicional indígena. Esse termo, mas não tinha como a gente mudar o nome da área para dizer área de intervenção de práticas de alta tensão. Não dava, nós tínhamos que operar com aquela categoria que era a categoria oficial que o Estado operava e desde dentro dela propor outras formas de abordagem, que foi o que a gente tentou, congregando vários antropólogos, muitos orientandos da Jim, Laura, Ledson, Rita de Neves, a própria Raquel também foi convidada a participar, em projetos participativos de pesquisação,
em que lideranças sentavam junto com antropólogos para definir as formas, as abordagens metodológicas, mas também sempre com uma orientação teórica que organizava e que fazia com que esses projetos dialogassem. Então, 3 eram os conceitos. Já nessa época já não era mais sistema médico, era sistema sociomédico. Sistemas sociomédicos, práticas de alta tensão e intermedicalidade, né, que é um outro conceito fundamental que Jim traz para o campo, e pensando o conceito de intermedicalidade, chamando a atenção para o fato de que, e isso é uma diretriz da política nacional, essa área de medicina tradicional ela foi criada para atender ao desenvolvimento de uma diretriz da política nacional de saúde dos povos indígenas, que é a de articulação entre sistemas médicos. Jim pontuava: o Estado não vai articular nada, quem está articulando são os agentes. Né? A capacidade de decisão está, e eles estão fazendo isso há muito tempo. Né? E eu dizia para ela: Jim, mas o Estado também pode articular desde o planejamento da política pública. Como que nós podemos pensar a articulação enquanto uma estratégia de planejamento, uma articulação de sistemas médicos planejada? Para isso nós precisávamos de conhecimentos, né, produzidos nesse diálogo. Né? Então essa foi, e claro, foi um processo muito difícil. Eu me dividi entre Brasília e Santa Catarina, em algum momento fazendo 2 disciplinas aqui, uma com a Jim e uma com a Sônia, né, de teoria feminista em relações de gênero, e com a Jim era antropologia da saúde. Perdi meu pai nessa caminhada, enfim, uma série de questões pessoais que foram se colocando. E no final da história, eu também, ao mesmo tempo, nunca aventei a possibilidade de não cumprir com o compromisso assumido com a Jim. Pelo fato dela ter me desafiado, então quando ela me disse: você não vai conseguir, eu digo: eu vou conseguir. Então esse desafio, né, não, agora eu vou provar para a Jim que eu consigo. Mas mais do que provar para a Jim que eu consigo, o que pautou a minha determinação foi honrar o compromisso e a confiança que a gente tinha estabelecido durante esse tempo de apresentar esse trabalho. E é claro, desde esse momento eu já não fazia mais uma antropologia em que eu era antropóloga e ia pesquisar como os outros faziam. Desde esse momento eu fiz uma antropologia a partir do lugar de gestão em que eu atuava. Então a minha tese defende que o lugar de gestão também é um lugar possível de fazer antropologia. E ela será uma abordagem, um olhar diferenciado da antropologia feita pelo antropólogo que está numa posição acadêmica. E sustenta a necessidade da gente avançar que o gestor não necessariamente é um antropólogo. Em alguns momentos, como esse, a gestão e o sujeito antropólogo coincidiram. Mas na defesa de um processo de gestão antropologicamente orientado, em que as decisões do gestor, quando se fala de direitos diferenciados e de políticas públicas voltadas para a consolidação desses direitos, sejam orientadas por conhecimentos antropológicos. Então, se nesse momento aqui se falou muito da interdisciplinariedade, eu acredito que essa também foi uma... Quando eu chego no doutorado, eu chego também com uma arrogância antropológica de achar que o antropólogo é que sabe, né, dos índios. E aí aquela coisa, nós temos aquela coisa dos nossos nativos privilegiados, não é verdade? Então nós privilegiamos um nativo em detrimento de outros que não estão na relação conosco como nativo. No caso dos profissionais de saúde, isso é muito comum, quem trabalha com saúde indígena ver muitas críticas aos profissionais sem compreender propriamente o sistema de saúde no qual esse profissional está inscrito, desde a formação do profissional até as políticas de recursos humanos que fazem eles ocuparem determinados momentos, determinados processos. Então esse processo me humanizou para dialogar com outros que não foram os meus nativos privilegiados. Ou seja, a Jim contribuiu, no meu caso, para a humanização da própria antropologia
que eu realizei, também implicada nessas relações com profissionais, com gestores, com outros sujeitos de outras disciplinas que muitas vezes no campo da política pública possuem um poder de definição muito maior do que o antropólogo. Né? Em alguns momentos, epidemiólogos do Banco Mundial me olharam e disseram, olha, esse teu antropologuês aqui não serve de muita coisa. É muita palavra para dizer nada. Né? Então, como também traduzir? Se a gente vai traduzir o conhecimento antropológico no diálogo com os indígenas, como traduzir esse conhecimento antropológico no diálogo com a gestão, no diálogo com os outros profissionais, no diálogo com os outros agentes que estão e que compõem o campo da política pública, que é um campo de força. Né? Então, se nesse momento Jim orientou todo o meu trabalho no sentido de uma antropologia da praxis, e isso foi o que permitiu com que, desde esse lugar em que eu assumi a intervenção como minha prática, ela também permite a gente dar um giro e pensar a praxis do antropólogo. Né? Tu pensa uma antropologia da praxis, e qual é a praxis do antropólogo em uma etnografia situada? Né? Que foi o que permitiu dizer, desde onde eu estou falando? É como consultora? É como gestora? É como estudante de doutorado? É como acadêmica de mestrado? Qual é a posição que estou ocupando e que vai permitir com que no diálogo com os sujeitos emerja, e aí foi um outro conceito fundamental, que é o da emergência dialógica da cultura, né? Na produção desse conhecimento que já não é mais meu, já não é mais teu, é algo que surge do debate e do diálogo. Né? Talvez uma influência hermenêutica que a Jim traz e que veio de encontro ao meu orientador lá de mestrado, Oscar Agüero, quem há muito te admirava também. Né? Então eu termino essa fala dizendo assim, muito obrigada, Jim, por teres me acolhido como um híbrido que sou, porque às vezes fui fazer o meu pós-doc, meu pós-doutorado na ENSP, para ver se eu diluía a desconfiança com que o pessoal da saúde me olhava, né? Como antropólogo, o pessoal da saúde sempre olha para o antropólogo como desconfiança. Hoje eu acho que eu sou olhada com desconfiança pelos dois lados. Mas muito obrigada, essa sua abertura que permitiu a gente construir esse trabalho durante esse tempo. E eu espero continuar nesse diálogo contigo, produzindo novos conhecimentos e que você continue sendo minha orientadora nas próximas aventuras antropológicas que nós teremos aí pela frente. Bom, está aberto. Aos debates, às colocações. Não sei, eu realmente estou achando muito interessante essa discussão, porque em vez ontem que foi muito mais reflexão de como era, que não sei o que, realmente eu achei muito interessante as discussões, muito mais de... Em parte é o que vocês pensam que eu faço, mas também... Não, mas o que vocês fazem, no sentido, eu acho que foi bem interessante, porque todos os casos daquelas de vocês que vêm, de fato, você de nutrição, a Eliana da farmácia e você híbrida, como você porque eu acho que era muito mais constatações também de como a própria interdisciplinaridade pode resultar em novas abordagens. Eu realmente, bom, não sei, as pessoas aqui devem saber. Eu venho trabalhando com Eliana em pesquisa, em escrever artigos, em dar aulas juntos. A Nádia foi mais eu não lembro se nós fizemos coisa em comum, além de viajar para o Pantanal. Acho que é um pouco assim a situação da Luciene, que a Luciene estava falando antes, né? Todos esses momentos assim em que tinha digamos, uma responsabilidade maior social, assim, sempre tive teu apoio, né, Jim?
E assim, apesar de já, eu sou, não sei se existe ex-orientando, ex-orientando, mas assim, a Jean é uma pessoa que está sempre disponível, né, como ele estava falando. Então, assim, a gente, ai meu Deus, socorro, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar pra Jean o que ela acha disso. Vou ou não vou, Nelson? Vai. Então ela sempre está disponível, né, e assim, com uma coisa que eu estava lembrando, assim, né, esse legado da Jean, assim, né, na minha prática. E eu também tenho, assim, uma coisa que é do finado Brandi, assim, que eu, né, fiz essa reflexão há pouco tempo, porque, enfim, na verdade a gente está falando de pessoas, né? Então eu acho que, assim, que a gente está sempre querendo dizer, né, assim, a Jean tem um rigor, né, teórico, assim, né, ela tem um profissionalismo, né, ela tá... Mas também tem essa coisa, né, de ter essa, assim, eu acho que é isso que eu aprendi com o Brandi, assim, um certo otimismo, né. Então essa disponibilidade dela de estar sempre querendo fazer a coisa acontecer, querendo que as coisas mudem para melhor, né, que eu via no Brandi e que eu vejo na Jean também muito forte, que é muito legal. E que é interessante porque você às vezes, hoje eu estou deprimida, né? Aí tá meio Pato Donald, reclamando, né? Mas aí bastam 5 ou 10 minutos de conversa, seja conversa de trabalho ou sobre a vida, sobre o cotidiano, fazendo fofoca. E aí, bom, cadê a depressão da Jean, né? Já se foi, o mau humor já se foi. Então, isso também, assim, com você é muito legal de conviver, né? A perspicácia que você tem de analisar e de avaliar os momentos presentes e que contribuição que você pode dar para aquela situação, né? Você sabe, né, Jean, até hoje estou preparando lá uma aula. Jean, o que você acha? Você acha que isso aqui vai funcionar? Será que isso aqui vai dar certo? Então, acho que essa parceria, ela é muito legal, né? Eu sei que o meu lado, né, de contribuição nessa nossa parceria é esse meu lado certinho, né, de fazer as coisas assim. Que isso eu acho também, entre nós duas, é porque eu sou muito pragmática. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver as coisas acontecendo, né? O meu lado farmacêutico, de manipular, de preparar medicamentos, de preparar homeopatia, para mim é fundamental que isso esteja, né, aqui na frente. E você, bom, como se tem comentado aí, de um ponto de vista de construção do conhecimento, de construção de saberes e das suas experiências, tornam, né, trazem essa concretude, então isso é muito legal, né? E para tudo, não só para o trabalho. Qual é aquela receita daquele molho que você faz, né? Então a gente liga, tava lá na Espanha, como é que faz aquele cogumelo no forno, aí você vai lá e dá. Então acho que é para a vida, né? Isso é muito legal poder compartilhar com você, com Alan, com Helena, agora que está distante, mas principalmente com Alan também, né? Que a gente, parceria. É bom estar com você. Muito bom. Com os animais, né? Os dogs. A Meg, né? Isso é importante, né? As cadelas, né? Era Margaret Mead. O Billy Willy. Sim. Uma coisa interessante que a gente contou agora, depois todo mundo falando, estava fazendo refletir, que é interessante ver esse momento também como uma forma de você pensar isso que a Luciane falou, né, a praxis da antropologia, né, de você pegar uma antropóloga com uma carreira, né, que tão extensa e com gama de orientação como a Jean tem, né, atuando em várias áreas, e que eu acho que é um traço fundamental, né, a antropologia da Jean não está descolada da etnografia, a etnografia da Jean não está descolada da antropologia, né, acho que é isso que faz essa consistência de um campo de coisas que a Jean escreve, mas de ver como ela lê os efeitos da antropologia dela nas antropologias feitas a partir da orientação dela, né. Eu acho que esse é um exercício que a gente não pode perder de vista, né, assim, né, sobre que antropologia está em jogo nessa discussão aqui. Eu acho que o caráter de homenagem é fundamental, né, porque é uma história que está diretamente vinculada a isso, mas eu acho que, como estudante de antropologia, né, assim, a Nádia trouxe uma referência muito boa para mim também, né, que foi o Antônio Brandi, né, assim, que produziu um efeito sobre todo mundo que pesquisa Guarani, né, no Mato Grosso do Sul, e principalmente no Mato Grosso do Sul, mas assim, acho que ver esse exercício de várias
pessoas que pensam antropologia e que em comum teve essa relação com a Jean, permite a gente perceber também isso, a própria forma de como a antropologia se pensa através dela. Né? Eu acho que isso traz uma possibilidade de você enxergar desdobramentos na teoria antropológica, né? Antropologia como etnografia, que é um exercício que talvez essa relação, se ficar só na relação sala de aula, ensino, docência, talvez isso não se concretizaria como, acho que, momentos como esse, que devem ser mais plurais no programa, assim, né? Acho que a gente tem histórias e trajetórias aqui que poderiam já, né, ser inclusive, constitutivo da formação dos antropólogos que estão passando por esse programa, né? Acho que é um parabéns para quem organizou isso também, que acho que fica como um exercício, e a Jean colocando isso, né, de se ver através das antropologias das ex-orientandas e orientandos dela, tem sido um bom exercício, Jean. Acho que essa homenagem está sendo muito boa. Legal tu falar isso, porque eu me lembro de alguns momentos, já há alguns anos, do PPGAS, que a gente tinha, fora sala de aula, fora defesas, né, a gente tinha momentos em que tanto os alunos quanto os professores vinham aqui na frente apresentar seus trabalhos e a gente fazia uma rodada de conversas e discussões e emergia muito de leituras muito singulares daquilo que estava sendo produzido, né? Eu achei muito interessante porque as leituras, né, que cada um de nós que falou aqui fez, né, sobre a antropologia da saúde da Jean, são leituras muito singulares, muito particulares, que têm a ver tanto com a trajetória, de onde viemos, de onde estamos falando, com a antropologia que fazemos. Eu acho que essa pluralidade é muito interessante também para os alunos que estão... Eu acho que ela não é só formativa, mas ela também rompe com um certo tom meio monocórdico, né? Que às vezes... Monocórdio, que às vezes, enfim, acaba acontecendo, né? Não, acho que as aulas são um momento não só de transmissão, acho que as aulas são um momento de produção também de antropologia, né? Mas isso depende muito de como que elas são feitas, o que é feito em sala de aula. Agora eu gostei muito dessa diversidade de leituras muito ricas, né? Muito, cada um falando de um ponto de vista, enfim. Que eu acho que isso é também a antropologia da Jean, né? Não é só o que ela escreveu, mas as suas reverberações. Eu acho que isso uma coisa assim que eu quero ler aqui, uma mensagem de Graciliana Wacanã, que deixou no mural do Facebook. Graciliana é uma liderança do povo Chucuru Cariri. Grande mulher que deixou seu grande legado para o desenvolvimento do conhecimento técnico em respeito às diversidades culturais. Graciliana foi uma das indígenas que trabalhou em projetos conosco, né, Laura? E se eu tivesse de toda essa fala, assim, que pontuar é a contribuição de Jean para as políticas públicas de saúde indígena. Vilma Benedito, que é uma pessoa que provavelmente você não conheceu pessoalmente, mas é uma das primeiras enfermeiras tupiniquim formada pela UNB, ao ver as nossas divulgações no Facebook, diz: grande mulher, adoro o trabalho dela. Então hoje tem uma outra frente que se abre, que é todo esse conhecimento produzido na formação dos próprios indígenas que estão fazendo enfermagem, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, em várias áreas da saúde. E no ponto de vista da Constituição como pessoa antropóloga, é uma orientadora que respeita a agência do orientando. Né? Respeita a agência do estudante. Não concorda, debate e, com isso, nos ensina a dialogar com pontos de vista diferentes. Né? E de dar espaço também para a gente se colocar nessa diferença. Então, muitas vezes, a metodologia de mestre Zen, ela justamente vem atestar até que ponto você está de domínio do que você está defendendo. Né? Até que ponto você tem essa segurança. Né? Você tem como fraqueza minha. Eu não aguento um aluno dependente. Dependente? E essa realmente é um problema da personalidade. Eu não consigo, se o aluno só fica dependendo, eu orientar e dizer onde vai, eu não quero. Eles querem os alunos que te provoquem. Fraqueza ou virtude, né?
Não, porque é uma fraqueza. Eu acho que é isso um pouco que todo mundo está falando aqui, essa, sei lá, heterogeneidade, porque cada trabalho que você pega dos alunos, a Jean tem uma cara. Isso um pouco, claro, cada aluno tem uma cara, né, tem uma coisa diferente, mas eu acho que a Jean, como foi falado, acho que ela respeita isso e provoca isso e também não quer controlar, né? Que ela fala que é um defeito, mas não controla. Venha pro trabalho aqui que quando estiver pronto a gente conversa, né? Eu tenho que ver o trabalho todo aqui pra gente conversar, e daí começa. Então acho que é um respeito muito grande também nesse sentido, né? Com os alunos, com o ponto de vista, e aí chama pro debate, né? Aí tem que se virar e dialogar. Que eu acho que aí é a construção mesmo, né? A lógica, da praxis e tal, que tudo tá por trás, não só na teoria, mas na praxis antropológica, né? Eu queria só fazer um comentário que me veio agora, assim, né? Lembrei da tese da Nádia e também da tua tese, Luciane, que é o risco que se corre com uma antropologia da praxis. Qual é o risco que se corre, né? Quando tu resolve sair dos grandes esquemas tradicionais, né? Que é pensar a partir, que é institucionalizar o outro, né? Alguém usou essa expressão que eu achei bem interessante. Mas pensar para além disso e buscar nesse outro cultural sujeitos que estão fazendo coisas e vivendo dessa ou daquela maneira, e, enfim, né, vivendo o seu cotidiano, observar exatamente o que as pessoas estão fazendo, né, e como elas fazem. O risco é justamente chegar em algumas situações em que a teoria antropológica que você tem não dá mais conta. E eu me lembro muito, me vem muito a tua tese, Nádia, quando eu li ela, e em determinado momento eu disse, não, o que a Nádia está trazendo aqui é que as mulheres são xamãs. Só que elas não têm esse nome, elas não são denominadas dessa maneira, e denominá-las dessa maneira é de alguma maneira desconstruir todo o castelo do xamanismo androcêntrico, vamos dizer assim, né? De um xamanismo que está todo fundamentado nos xamãs homens, né? Nos homens como liderança, no poder masculino, na liderança masculina dos rituais e tal. Mas por isso que eu disse ontem, tu ainda está devendo esse artigo sobre as xamãs mulheres, porque justamente mostrando as práticas cotidianas, os rituais mesmo, a forma como se relacionam com os alimentos, com o milho, com enfim, né? Para mim o que apareceu ali é que há mulheres xamãs, assim, entre os guaranis, que elas ocupam um papel muito importante, só que há uma teoria antropológica que não dá conta disso. Então, a antropologia da praxis, ela provoca alguma instabilidade, alguma desestabilização que eu acho muito instigante para a antropologia, né? Eu acho que ela nos causa enfim, assim como a praxis do antropólogo, observar a praxis da antropóloga, do antropólogo, também nos desestabiliza, né? O incômodo também, né, de fazer uma leitura de uma antropologia de dentro do Estado, né? Quando a gente começa a ler o trabalho da Luciane, bom, mas uma antropóloga dentro do Estado, mas como assim, né? Isso causa um certo... Eu me lembro da tua banca, que foi um momento quente nesse sentido, houve debate e tal, e que realmente, bom, mas no momento que tu assume que tu está fazendo isso, se desconstrói inclusive aquela ideia da tese ovo, né? Principalmente na etnologia ameríndia. Tu vai para a aldeia, tu traz um conjunto de materiais, tu constrói uma bela etnografia, e aquela cultura meio ovo, ou seja, sem contradições, sem agência, sem... Aquilo ali tá muito bonito, mas, bom, como é que é a vida real mesmo, né? É muito mais difícil do que isso, né? E eu gosto dessas teses justamente que trazem esse incômodo, que desconstroem que colocam realmente aquilo que a gente costuma dizer, né? Colocam a teoria sobre o crivo do mundo, né? E mostram que se a gente vai lá só com a teoria e usa aquilo que a gente está observando para sustentar essa teoria, eu acho que a coisa não funciona. Eu acho que não é uma etnografia tal como eu acho que é a contribuição que a antropologia pode trazer, né? Continua devendo aquele artigo sobre as chamas. Então, parabéns, ela entendeu. Podemos dar por encerrado, doutora Jean? Vamos almoçar. A gente volta a meia-duas dele, né? Eu fui a primeira.
que se formou? Tu perdiste ontem, era tu, a Regina e Marisol. Mas eu acho que eu fui primeiro. Eu acho que sim, mas era todos dentro de um mês, porque todos vocês atrasadíssimos. Julho de 1987, acho. No colegial, Não? já estava, eu acho. Que loucura! Qué fantástico, ¿no? Tu perdiste esta ontem, nos Bueno, no interesa más, en mí está. Ay, porque yo soy una etnógrafa por ella. Qué genial, me lembro cómo me corregía. Realmente yo tenía miedo. Qué fantástico, genial. Eu ia convidar você para almoçar, Marisol.